Você já imaginou reservar uma viagem utilizando milhas sem ter as milhas? Será que isso é possível? Eu sou a Laís Roane, editora do Pontos para Voar, e hoje a gente vai falar sobre o Viagem Fácil da Smiles. Mas antes da gente começar, já se inscreve aqui no canal, ativa as notificações para você não ficar perdendo aí nenhum conteúdo do Pontos para Voar, combinado? E aí, será que é possível reservar uma passagem com milhas sem ter as milhas? É possível sim, através de uma ferramenta da Smiles que se chama Viagem Fácil. E assim, é uma ferramenta incrível da Smiles, é uma das melhores coisas, né, do programa de fidelidade da Smiles. Por quê? Porque ela permite que você evite a desvalorização dos seus pontos, já que você consegue fazer uma reserva de uma viagem com milhas, ainda que você não tenha as milhas. Então você consegue inverter o processo. Primeiro você reserva a sua viagem e depois você consegue aí o tempo para juntar suas milhas, acumular milhas, seja através de transferência dos pontos do seu banco, seja através de clube, de compra de pontos, enfim. Você consegue inverter o processo. Então primeiro você faz a reserva, depois você vai juntar os pontos para quitar aquela reserva. Não é muito legal isso? Isso é uma ferramenta realmente muito bacana. E então, como que funciona, né, esse Viagem Fácil? Ele tem uma taxa que não é reembolsável, que custa R$120. E dentro, né, com essa taxa, você consegue fazer uma reserva para até 9 passageiros. Então, se você considerar aí que vai fazer uma reserva para mais pessoas, de repente para sua família, acaba que sai um valor bem tranquilo, né? Um valor baixo, assim, nos custos de uma viagem, né? E também cada conta Smiles pode ter até 2 reservas de viagem fácil ativas. Então você pode ter 2 reservas de viagem fácil ativa e cada reserva pode ter até 9 passageiros. Desde que, né, quando você fizer um viagem fácil, então você tem até 60 dias antes da sua viagem para você quitar ela. Então você tem um prazo aí mais estendido, depende da data, né, da sua viagem, mas até 60 dias antes da sua viagem você precisa então ter as milhas para quitar essa viagem, ou então, né, eventualmente se você decidir não viajar, você tem aí até 60 dias antes da viagem para tomar essa decisão. E como que funciona? Então, como utilizar, né, esse Viagem Fácil? Então, o processo para utilizar o Viagem Fácil é muito parecido com o processo de você emitir uma passagem com milhas. Então, você vai entrar lá no programa da Smiles, vai pesquisar os voos, né, o trecho que você deseja, vai visualizar os voos disponíveis. E aqui um detalhe, não são todos os voos que têm disponibilidade para utilizar o Viagem Fácil. Mas a maioria dos voos aí da Gol, das companhias parceiras, tanto voos nacionais quanto voos internacionais, eles permitem sim a utilização do Viagem Fácil. E você vai conseguir saber qual voo permite, é muito fácil, vai ter um selinho ali, junto com o valor ali do seu resgate, vai ter um selinho de Viagem Fácil, que vai ser muito fácil para te identificar quais trechos aí, quais companhias aéreas ou quais as opções ali que vão te permitir utilizar esse serviço. Então, prosseguindo, né, o processo aí para você utilizar é muito parecido com o da emissão de uma passagem. Você vai pesquisar o trecho que você deseja, vai selecionar, vai seguir adiante, então vai colocar aí os dados dos passageiros, escolher a forma de pagamento das taxas de embarque. E lá no final você vai ter a opção se você quer emitir essa passagem ou se você quer utilizar o Viagem Fácil. E aí você segue aí com o Viagem Fácil, então vai fazer o pagamento daquela taxa que eu comentei, que atualmente, né, em agosto agora de 2023, ela tá com o valor de R$120. E vai ter aí a sua viagem garantida, ainda que você não tenha milhas na conta. É muito bacana, não é? Eu considero, assim, uma das melhores funções do programa Smiles, justamente porque você consegue evitar a desvalorização dos seus pontos e consegue fazer um planejamento das suas viagens, né? Além disso, é interessante comentar que o Viagem Fácil ele é útil tanto para quem não tem as milhas ainda na conta e deseja planejar uma viagem, mas ele também funciona para quem já tem as milhas na conta. Então você já pode ter milhas lá na sua conta Smiles, mas de repente você não tem certeza se você vai
realmente fazer uma determinada viagem, ou não tem certeza se aquele valor de resgate é o melhor valor que você vai poder conseguir. E então você pode utilizar também o Viagem Fácil nessas condições. Então, de repente, você encontrou um trecho que está com um valor interessante, faz a reserva com Viagem Fácil e aí você vai ter tempo aí para acompanhar. Eventualmente, se tiver uma promoção que esse valor diminua, você pode cancelar a sua reserva do Viagem Fácil e emitir a sua viagem aí com um valor mais baixo. Ou então, se você, por exemplo, não sabe ainda se vai conseguir tirar determinadas férias, ou não sabe se o seu companheiro, a pessoa que viaja com você, vai conseguir ir. Então, é uma ferramenta que realmente consegue te permitir um planejamento muito bom das suas viagens e evitar a desvalorização dos seus pontos. E você, já conhecia o Viagem Fácil? Já utilizou o Viagem Fácil alguma vez? Comenta, coloca aqui nos comentários pra gente saber também. Se curtiu o vídeo, dá um like aqui, compartilha com os amigos para que eles também conheçam essa ferramenta, porque não é todo mundo que conhece, né? Não é todo mundo que sabe que dá para fazer esse tipo de emissão, né? Utilizar esse tipo de ferramenta lá na Smiles. Certo, pessoal? Um abraço e até a próxima!